Querem que eu pregue em inglês e depois traduzo-me a mim mesmo? Ou pode ser em português? Louvado seja Deus. É sempre tão bom estar aqui. Caramba, Pastor Rui, eu estou com uma inveja tão grande. Eu acho que vou levar este pessoal lá para Serpa, onde eu moro, não é? Louvado seja Deus. É mesmo muito bom. Este ambiente é formidável, é tremendo. E sabe, estar aqui em Portimão vai sempre, enquanto eu existir, enquanto eu me conhecer enquanto pessoa. Estar aqui em Portimão vai sempre mexer com as minhas emoções, com o meu sentimento, porque a razão dos meus cabelos brancos, a razão das minhas insónias nasceu há 2 anos atrás, aqui na linda cidade de Portimão. A minha Eva, que tem 2 anos, quando eu a vi, ela nasceu, foi parto por cesariana. Quando ela nasceu, ela tinha uma etiqueta assim na parte de trás que dizia Made in Algesur, 100% portimonense. E ela é a razão do meu sorriso e estamos muito gratos a Deus pela vida da nossa segunda filha, a Eva, e sempre que eu passar por aqui eu vou-me lembrar deste grande presente que Deus nos deu. Amém? Sei que está muito calor. Os irmãos já me disseram que está calor. Quem é que está com calor aqui? Amém? Eu vejo uns ares condicionados aí a abanar, uns mais rápidos do que outros, não é? Então nós vamos diretamente ao assunto. Amém? Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. E nós vamos ler aquele que pode ser designado pelo versículo-chave do Evangelho de João. Nós vamos abrir então no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Ainda antes de lermos, eu gostava de perguntar aos irmãos, eu penso que a resposta será positiva, mas mesmo assim eu vou arriscar e eu vou perguntar. Os irmãos acreditam que o nosso Deus é um Deus poderoso? Os irmãos acreditam que aquilo que Jesus disse é verdade? Quando Ele ressuscitou, Ele disse, eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Os irmãos acreditam que Jesus tem todo o poder lá no céu, mas que Ele continua a ter todo o poder aqui na terra também. Amém? Quantos dos irmãos aqui nesta tarde são prova viva de que Jesus é poderoso? Amém? Quantos dos irmãos, por exemplo, podem testificar, levantando o vosso braço, dizendo que Deus já supriu uma necessidade na vossa vida? Amém? Quantos dos irmãos podem testificar de que Jesus um dia tocou a vossa saúde? Quantos dos irmãos podem testificar isto? Aleluia! Quantos dos irmãos podem testificar nesta tarde que perante um cenário caótico, difícil, uma tempestade na vida, vocês viram a mão do Senhor sobre a vossa vida? Louvado seja Deus! Isto podemos resumir, irmãos, dizendo e afirmando, não apenas porque as Escrituras o afirmam, mas porque nós temos experimentado o poder de Deus na nossa vida. Amém? Irmãos, nós poderíamos simplesmente dizer e afirmar que Deus é poderoso porque simplesmente está escrito na sua palavra que Ele é poderoso. E isso para nós é mais do que suficiente para nós acreditarmos que o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque nós não apenas dizemos que Ele é poderoso, porque apenas está escrito na sua palavra, mas nós afirmamos e sabemos que Ele é poderoso, porque um dia nós experimentámos o seu poder na nossa vida. Eu gosto em particular do Evangelho de João. O Evangelho de João é um Evangelho escrito para a humanidade. É um Evangelho acerca da vida e da história. Estão contidas no Evangelho de João, à semelhança dos outros, estão aqui contidas as verdades acerca da mensagem transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E João, quando ele está a chegar ao fim deste seu Evangelho, no capítulo 20 e nos versículos 30 e 31, nós podemos ler o seguinte. Diz assim, Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quantos de vocês é que acreditam que já alcançaram vida e vida com abundância? Amém? E foi isto que Jesus veio fazer. Certa vez Jesus ainda, e nós lemos este relato neste Evangelho, Jesus ele disse que o ladrão ele veio para matar,
para roubar e para destruir. Mas Jesus disse, eu não vim para matar, eu não vim para roubar, eu não vim para destruir, eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando João escreve no final do seu evangelho dizendo, olha, Jesus operou uma série de milagres, de maravilhas, ele fez muitos sinais, ele operou muitos prodígios, ele fez coisas muito maiores e numa dimensão muito maior do que aquelas que estão escritas neste livro. Mas as maravilhas, os sinais que nós vimos Jesus operar, os suficientes e os quais colocamos neste livro, eles foram escritos para gerar fé no vosso coração. Eles foram escritos para que, a partir do momento em que vocês creem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tenhais vida em seu nome. E quando nós olhamos para o relato do livro, do Evangelho de João, eu gostava de chamar a vossa atenção, e se calhar nós podemos até viajar até ao capítulo 2, que foi o momento em que Jesus começou a operar sinais, prodígios e maravilhas para revelar o seu poder. Os irmãos acreditam que Jesus continua a operar os mesmos sinais hoje? Amém? Eu não sei se algum irmão hoje aqui está a passar por algum problema, por alguma necessidade, por indecisões, por situações complicadas, quer a nível familiar, de saúde, profissional. Nós estamos aqui nesta tarde, e eu estou aqui nesta tarde para vos dizer que o nosso Senhor continua a ter todo o poder nos céus e na terra. Ele continua a ser o Deus do impossível. Irmãos, não temos tempo para ler todas estas histórias, mas quando nós olhamos para o capítulo 2 do Evangelho de João, como é que começa esta história? Bem, esta história, ela começa por contar acerca da passagem de Jesus, ou o convite que Jesus recebeu para estar num casamento. E diz a história bíblica que Jesus e a sua família tinham sido convidados para umas bodas num lugar chamado Caná. E diz que de repente, a meio do casamento, e nós não sabemos se isto aconteceu no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, era culturalmente normal, os casamentos eles não duravam um dia, demoravam uma série de dias, mas de repente surge uma tragédia no casamento. E todos nós conhecemos esta história bíblica. Eu gostava de ler, não temos tempo para ler, porque tenho uma série de outros exemplos e histórias bíblicas que gostava de refletir com os irmãos acerca delas. Mas todos nós conhecemos esta passagem e vimos que quando Jesus está neste casamento, de repente o que é que acabou? Acabou o vinho. Irmãos, e um casamento sem vinho, culturalmente falando para estas épocas, não era casamento. Eu lembro-me em Londres, porque eu cresci na cidade de Londres, eu lembro-me que em muitos casamentos não havia vinho, mas havia uma coisa que não podia faltar. Não podia faltar a Coca-Cola. Eu acredito que nós vamos ter Coca-Cola lá no céu. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, aquilo que nós lemos nesta história é que, de repente, o vinho acabou. E Maria vai ter com o seu filho Jesus, porque Maria sabia perfeitamente quem era o seu filho. Ela sabia o plano e o propósito da existência do seu filho. E Maria vai ter com Jesus e diz, Jesus, tu tens que resolver esta situação. Aquilo que, na verdade, nós podemos ler nas entrelinhas era que Maria estava a dizer, Jesus, tu tens todo o poder para resolver a vergonha que se está a levantar neste casamento. Irmãos, em primeiro lugar, aquilo que eu vos queria contar nesta história, e todos nós conhecemos aquilo que Jesus perguntou à sua mãe. Ele diz, mulher, o que tenho eu com isto? Ainda não é chegada a minha hora, eu não tenho nada a ver com esta situação. E Maria podia ter dito, está bem, filha, então se não vais fazer nada, então, está bem, olha, esquece aquilo que eu disse. Só que Maria, depois de ouvir o seu filho dizer, mãe, o que é que eu tenho a ver com isto? Maria olha para os empregados e diz, façam tudo o que o meu filho mandar. Façam, irmãos, vocês querem ter sucesso na vossa vida, façam tudo o que o mestre mandar. Amém? Mesmo que pareça uma loucura, mesmo que pareça impossível, eu sei que Deus nestes dias tem falado a muitos dos nossos corações. Deus tem trazido conforto à nossa vida, Deus tem trazido desafios à nossa vida, Deus tem nos convidado a sermos obedientes a Ele, à sua chamada, ao seu propósito para nós como igreja. Irmãos, e nem sempre é confortável fazer o que o Mestre manda, mas sempre que nós desejarmos obedecer à voz do Mestre, nós vamos caminhar de sucesso em sucesso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E Jesus mandou aqueles homens, aqueles empregados lá no casamento encherem
uns barris ou umas talhas que lá estavam. Resumindo a história muito rapidamente, quando eles foram tirar aquela água que tinha sido colocada dentro daquelas talhas, diz que em vez de água saiu vinho. Saiu vinho, e aquele vinho foi levado ao mestre-sala. E o que é que a palavra de Deus nos conta? Diz que no meio de uma situação de embaraço para a vida dos noivos e para as suas respectivas famílias, irmãos, diz que o mestre-sala foi surpreendido porque aquele vinho era melhor do que o vinho tinha sido servido anteriormente. Irmãos, e o mestre-sala, inclusive, questionou o noivo e disse: noivo, mas não é verdade que nós primeiro servimos o melhor vinho e depois o vinho menos bom nós deixamos para o fim? Deixa-me imaginar aquilo que eu consigo imaginar sobre esta história. Aquilo que o mestre-sala dizia: olha, nós primeiro servimos o melhor, depois quando o pessoal já estiver assim quentinho, beber um vinho menos bom, beber um bom vinho alentejano, ou beber um vinho daqueles ali da costa de Lisboa, olha, eles não vão sentir a diferença, porque primeiro entrou o melhor, mas tu não, tu guardaste o melhor para o fim. Meus irmãos, quando olhamos para esta história, nós podemos afirmar o seguinte: Jesus, Ele tem todo o poder sobre a vergonha que alguma vez pode chegar à nossa vida, sobre os embaraços da nossa vida. Irmãos, e sabem, uma vida vivida com Jesus, uma vida dedicada a Jesus, significa que em cada dia da nossa vida, em cada momento da nossa vida, em cada experiência que nós temos com Ele, nós vamos sempre viver na expectativa de alguma coisa melhor que o Senhor ainda tem para nós. Amém? O melhor vinho ficou para o fim. Eu não sei como é que a tua experiência com Deus tem sido até aqui. Eu não sei se tens experimentado. Certamente eu acredito que todos nós temos experimentado coisas boas. Mas eu acredito, e vou roubar esta frase de alguém que eu ouvi e não sei aonde é que eu ouvi. Mas eu vou roubar esta frase para dizer aquilo no qual eu acredito. E eu acredito que para nós enquanto igreja, para nós enquanto povo de Deus, o melhor do Senhor ainda está por vir. Amém? Será que podemos olhar para uma pessoa bonita perto de nós e dizer: o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida? Amém? O melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Irmãos, tem sido bom servir a Deus neste lugar? Amém? Tem sido bom servir ao Senhor em cada dia da nossa vida. Tem sido bom as experiências que temos tido com o Senhor. Eu acredito que Ele tem coisas maiores e melhores ainda para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixem-me falar sobre uma realidade. Eu não me quero alongar muito porque eu quero dizer mais 2 ou 3 coisas. Mas sabem, é verdade que a Bíblia nos fala sobre algumas coisas dos últimos tempos. E nós acreditamos, e com o pastor Rui, com o nosso irmão Werner, se calhar nós estamos naquela que pode ser designada pela última colheita da igreja. Porque em breve Jesus vai voltar. Eu acredito. Irmãos, e sabem, a Bíblia fala-nos de uma série de situações que vão acontecer nos últimos tempos. A Bíblia fala-nos sobre a frieza espiritual. A Bíblia fala-nos sobre o amor de muita gente que irá esfriar. A Bíblia fala-nos sobre catástrofes naturais e elas estão a acontecer. A Bíblia fala-nos sobre o surgimento de falsos ensinadores, falsos profetas, falsos pastores. A Bíblia fala-nos sobre um grande caos nos últimos tempos. Mas, irmãos, eu louvo a Deus porque sempre que existem más notícias, Deus tem sempre uma boa notícia. Sempre que existe caos, Deus tem sempre uma palavra, uma última palavra sobre o caos. E eu acredito nas verdades bíblicas, e nós sabemos que os últimos tempos vão ser tempos difíceis, vão ser tempos complicados, mas além de todas estas más notícias que vão surgir nos últimos tempos, existe também uma boa notícia. E a boa notícia é esta: nos últimos tempos, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Os mais velhos terão o quê? Sonhos, visões. Os jovens terão, agora é que é, os jovens terão visões. Os servos e as servas profetizarão. E o Espírito do Senhor virá sobre a nossa vida, virá sobre a nossa igreja, virá sobre a vida do povo de Deus. Amém? E eu quero viver uma vida revestida do poder de Deus.
Irmãos, quando pensamos nas maravilhas que Jesus fez, quando olhamos para aquele versículo que consideramos o versículo-chave de João, diz que Jesus operou muitos sinais na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro, porém estes foram escritos para que crendo, possamos ter vida nele. Irmãos, nós lembramos-nos que mais à frente, no capítulo 4, se vocês quiserem vir comigo apenas para passarmos os olhos por esta história bíblica, nós vimos que Jesus é o Senhor que tem o poder sobre a distância. Primeiro Ele tinha o poder sobre a vergonha. Agora Ele é o Senhor que tem o poder sobre a distância. A palavra de Deus, no capítulo 4 e nos versículos 46 do Evangelho de João, contam-nos que houve um homem que tinha um título de nobreza. Diz que era um homem nobre. E diz que ele vai ter com Jesus porque o seu filho está a morrer. E Jesus olha para este homem e de alguma forma confronta-o e diz-lhe: se vocês não virem sinais e milagres, vocês não vão crer em mim. E diz a palavra do Senhor no versículo 49 que o nobre lhe disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E Jesus decide não descer com ele. Jesus decide não ir à casa dele. Mas Jesus decide dizer-lhe: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E ele partiu. Quando este homem, após ter feito uma certa viagem até chegar à sua casa, os seus servos, os seus mordomos, vieram até ele e disseram: fica descansado, porque o teu filho não morreu, o teu filho está vivo. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele tem o poder, todo o poder sobre a distância. Eu não sei quem é que está longe de ti, eu não sei quais são as distâncias das tuas necessidades. Eu não sei aonde é que tu queres chegar, aquilo que nós queremos alcançar, mas acredita nisto. Eu não sei se os teus familiares, os teus amigos estão longe em necessidade, mas eu acredito que Jesus, Ele tem todo o poder sobre as distâncias. Amém? Quando pensamos no poder de Deus e para poder avançar logo no capítulo 5, nós encontramos uma outra história. Um homem paralítico há 38 anos. Que estava junto a um poço chamado o Poço de Betesda. Todos nós conhecemos a história, a maior parte de nós conhecemos a história. Aquele homem todos os dias estava perante aquele tanque e conta-nos o relato bíblico que de vez em quando, ocasionalmente, um anjo do Senhor descia sobre aquele lugar, mexia aquelas águas e o primeiro a saltar para dentro das águas, o que acontecia? Ele era curado, sarado. E um dia Jesus vai ter com este homem e lhe pergunta: olha, tu queres ficar são? Tu queres ficar bem? Irmãos, quantos de nós é que não estamos bem e queremos ficar bem? Quantos de nós é que se calhar existem circunstâncias e situações complicadas e difíceis? E Jesus muitas vezes nos pergunta: olha, tu queres ficar bem? Só que este homem, ele olhou para as circunstâncias à sua volta, ele disse: olha, de alguma forma eu quero ficar bem, só que por causa da minha paralisia, por causa da minha condição, quando as águas são agitadas, eu não tenho como me lançar, eu não consigo ser rápido o suficiente para me lançar para dentro das águas. E de repente vem alguém que pelo menos consegue andar, se lança para dentro das águas. E eu não consigo ser sarado. Jesus olhou para ele e simplesmente lhe disse: levanta-te, toma a tua cama ou o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele era o dia do sábado. Quantos querem louvar a Deus porque Jesus é um Jesus de milagres? Irmãos, o que é que esta palavra nos fala? Fala-nos que Jesus tem todo o poder sobre a doença. Olhe lá para o irmão que está ao seu lado e diga-lhe assim: Jesus tem poder sobre a doença. Os irmãos acreditam que Jesus ainda tem poder sobre a doença? Eu sei que na sexta-feira aqui alguns irmãos foram tocados e eu louvo a Deus, porque não foi um mega evangelista, mega pregador que impôs as mãos sobre os enfermos, foram vocês. E a promessa diz-vos respeito a vós, a promessa diz-nos respeito a nós. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E Jesus continua a ter todo o poder para curar toda a sorte de enfermidade. Quando pensamos no poder de Deus, irmãos, nós poderíamos viajar agora. Vamos até ao capítulo 6. E nós hoje ouvimos falar sobre isto. Ouvimos
o nosso amigo e irmão Werner pregar sobre a multiplicação dos pães. E João continua o seu relato desenfreado acerca das manifestações e dos sinais que o Senhor Jesus operou. E relembrando aquilo que nós ouvimos nesta manhã, João, ele relata também isto e conta-nos a história de que Jesus, ele agarrou em 5 pães e 2 peixes e ele alimentou quantos homens? 5.000, além de mulheres e crianças. Irmãos, quando olhamos para este relato bíblico, nós só podemos concluir que Jesus, ele é aquele que tem poder sobre todas as necessidades. Será que podemos olhar para o irmão perto de nós e dizer-lhe: Jesus tem poder sobre as tuas necessidades? Amém. Irmãos, eu só estou a pedir para vocês repetirem, porque alguns de vocês já estão a dormir. Não estou nada, eu estou a brincar. Amém. Os irmãos acreditam que Deus continua a ter todo o poder sobre as nossas necessidades? Se eu perguntasse quantos dos irmãos é que estão a passar por necessidades, se calhar muitos de vocês poderiam levantar o braço. Mas, meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Está aqui aquele que pode e nos quer ajudar, porque Ele tem poder para resolver e para suprir todas as nossas necessidades. Irmãos, Ele é o nosso pastor ou não é o nosso pastor? Amém? E como nosso pastor, Ele prometeu que nada nos faltará. Como nosso pastor, Ele prometeu que Ele iria suprir todas as nossas necessidades. Irmão, Jesus, Ele tem poder sobre a nossa vergonha. Ele tem poder sobre a doença. Ele tem poder sobre a distância. Ele tem poder sobre todas as nossas necessidades. Ainda no capítulo 6, nós lemos algo de tremendo, irmãos. Louvado seja Deus. A partir do versículo 15, nós lemos acerca do momento em que Jesus anda sobre as águas. E aquilo que nós queremos extrair, e eu prometo que só vou durar mais 3 minutos. Nós vemos aqui que Jesus tem poder sobre todas as circunstâncias. O nosso Deus é o Deus do impossível. Todos nós conhecemos a história, os irmãos depois leem em casa. Diz que Jesus tinha enviado os discípulos para passarem em direção a uma cidade, a cidade de Cafarnaum, e ele disse: olha, eu já vou ter com vocês. E diz que de repente eles vão ao meio de caminho e eles começam a ver um vulto ao longe, um vulto à distância. E alguns deles pensaram que era um fantasma. Uau, assombração, é um fantasma. E Jesus mandou para que eles tivessem calma. Não se preocupem, sou eu. Conhecemos a história. Pedro quis ir. Por acaso, neste texto bíblico, João não nos relata o facto de Pedro ter também caminhado sobre as águas, quando Jesus disse: vem. Mas aquilo que queremos destacar aqui de João é aquilo que Jesus disse aos seus discípulos quando ele se aproximou do barco. Ele disse: sou eu, não temam. Os irmãos acreditam que o Senhor está connosco 24 horas por dia? Irmãos, e é verdade que a vida às vezes é tramada, desculpem a expressão. Às vezes surgem situações que não estamos à espera, elas vêm e às vezes dão-nos assim um embate muito grande. E quando eu penso em circunstâncias adversas na nossa vida, eu lembro-me, por exemplo, do capítulo 4 de Marcos, quando se dá uma grande tempestade no mar. E a vida às vezes é cheia de tempestades ou não há? Quantos irmãos já passaram por tempestades na vida? Quantos irmãos é que estão a passar neste momento por tempestades na vida? Mas, irmãos, a grande diferença é esta. O Senhor a quem nós servimos é o Deus que está no barco da nossa vida. Ele é aquele que está no comando. Às vezes parece que Ele está a dormir. Às vezes parece que Ele está lá na polpa do barco, adormecido. Mas, meus irmãos, temos a promessa de que o guarda de Israel, Ele não dorme. Amém? O nosso Deus não dorme, nem sequer adormece. E Ele é aquele que é poderoso para que no meio das dificuldades, para mandar acalmar o vento e para mandar o mar se aquietar. Amém? Louvado seja Deus. Ele tem todo o poder sobre as circunstâncias adversas na nossa vida. E Ele é poderoso para isto. Irmãos, apenas mais 2 aspectos que nós encontramos aqui no Evangelho de João. Se nós viajarmos até João no capítulo 9, nós encontramos Jesus a curar alguém que era cego de nascença.
E a maior parte de nós conhecemos a história. A Bíblia conta-nos que os discípulos, ao olharem para este jovem, os discípulos nos perguntaram: Jesus, a razão da sua cegueira, será que tem a ver com o pecado dele próprio, ou com o pecado dos seus pais? Isto era o pensamento religioso. Isto era uma atitude, um pensamento religioso. E Jesus lhes disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. E mais à frente nós, na continuação da leitura, nós lemos algumas coisas interessantes em que este próprio jovem compreende o amor e o perdão de Deus. E aquilo que nós queremos extrair aqui deste episódio dos sinais de Jesus sobre a vida deste homem que nasceu cego, é que Jesus tem todo o poder para perdoar pecados. Quantos de vocês sabem que um dia Jesus perdoou todos os vossos pecados, todos os nossos pecados? Ele perdoou o meu pecado. E durante esta semana que nós estivemos ali embaixo, esta foi parte da nossa mensagem. Dissemos a muita gente que Deus tem um plano fenomenal para a nossa vida. Ele criou-nos para um relacionamento perfeito com Ele, só que o homem escolheu viver sem Deus. O homem virou as costas a Deus e isso gerou pecado em nós, separação. Todos nós falhámos em relação a Deus e isso fez com que ficássemos privados da sua presença. Mas porque Deus nos amou tanto, Ele enviou Jesus para morrer e pagar todos os nossos pecados. E por causa do sangue de Jesus, nós hoje temos acesso à presença e às bênçãos de Deus. Os irmãos estão gratos por isto nesta tarde. Então nesta história nós vimos que Jesus, Ele tem todo o poder sobre o pecado. Eu termino com o capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11, uma história que eu gosto tanto. E esta história fala-nos sobre um outro aspecto do poder de Deus. Todos nós conhecemos a história. Uma família, pelo menos composta por 3 pessoas. Lázaro, Marta e Maria. E conta-nos a história bíblica que Marta e Maria passaram por um momento muito difícil da sua vida quando foram confrontadas com uma doença fatal do seu irmão Lázaro. E quando Lázaro estava muito enfermo, nós lemos isto logo no início do capítulo 11, lemos que esta família vivia na cidade de Betânia e Jesus estava numa cidade que era a cidade de Cafarnaum e possivelmente a distância entre uma cidade e outra seriam de entre 3 a 4 dias de distância, 2 a 4 dias, para não errar, de distância. E diz que Marta e Maria, com todo aquele pânico, sabendo que Jesus era a resposta e a solução para o problema do seu irmão, eles enviam alguns dos seus amigos servos para avisarem Jesus e apressarem Jesus e disserem: Jesus, vai depressa para Betânia, porque aquele a quem tu amas, o teu amigo Lázaro, está enfermo. E Jesus diz aos mensageiros de Marta e de Maria, diz: olha, eu não vou agora para Betânia, mas digam a Marta e a Maria o seguinte, levem convosco o seguinte recado, digam-lhes que esta doença não será para morte. Digam-lhes que esta doença não será para a morte. Ele não irá morrer desta enfermidade. E eles levam, eu estou a imaginar, a Bíblia não nos relata, mas eu imagino os servos chegando lá: Marta, olha, falámos com Jesus, Maria, estivemos lá com ele, e ele garantiu-nos que esta enfermidade não seria para a morte. O que aconteceu? Jesus chegou lá uns dias depois. E a primeira pessoa a ir ter com Jesus foi Marta. Só que aparentemente Jesus tinha chegado atrasado, porque Lázaro já tinha morrido e já estava sepultado. Ou estava sepultado. Será que nós podemos sussurrar no ouvido do nosso irmão e dizer-lhe: meu irmão, Jesus nunca vai chegar atrasado? Diz assim baixinho no ouvido dele: Ele nunca vai chegar atrasado. Ele pode não vir na hora que nós pensamos que é a melhor hora. Ele pode não fazer as coisas no nosso tempo. Mas Ele nunca vai chegar atrasado.
Ele vai chegar sempre na hora certa. E quando Marta se encontra com Jesus, todos nós conhecemos a história, eu não quero ler, os irmãos depois leem em casa, mas de alguma forma aquilo que nós podemos ler nas entrelinhas, quando Marta corre para Jesus, quando ela sabe que Jesus está por ali, Jesus corre e Marta diz: Jesus, se tu estivesses cá, o meu irmão não tinha morrido. Aquilo que nós podemos ler nas entrelinhas é: Jesus, desta vez tu chegaste atrasado. Só que Jesus olha para ela e diz-lhe: Marta, eu tenho todo o poder sobre a morte. Ele não diz isto, mas ele diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E Marta diz: sim, Senhora, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar naquele grande dia da ressurreição. E Jesus diz: não, Marta, não vai ser no grande dia da ressurreição. Porque neste momento o dia da grande ressurreição está aqui, vivo e a cores. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos dos irmãos acreditam que Jesus tem todo o poder sobre a morte? Nós lemos o irmão fez a leitura: aonde está a morte? O teu aguilhão. Os irmãos sabem o que é um aguilhão? Lá na minha terra, no Alentejo, eu sei perfeitamente o que é um aguilhão. Os pastores, e agora vou meter em assuntos que eu não percebo nada, lá os pastores de gado, são lá com os aguilhõezinhos. Tal. E a morte, ela gerava pânico em nós. Sabem, a única vez que Jesus chorou, a única, não a única, mas aquele versículo que diz Jesus chorou. Ele chorou, sabem porquê? Não porque a pessoa tinha morrido. Mas ele chorou porque a morte gerava tanto desespero na vida das pessoas. E a morte continua a gerar desespero na vida de tanta gente. Mas eu louvo a Deus porque a morte já não tem efeito sobre nós. Porque nós acreditamos que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E mesmo que estejamos mortos nele e com Ele, nós vamos ressuscitar. Jesus perguntou aonde é que o colocaram, onde é que Ele está. Uau! Marta novamente com a sua incredulidade. Jesus, não vale a pena, a pedra já está colocada, já passaram uma série de dias, não vale a pena, já cheira mal. Irmãos, deixem-me sair um bocadinho aqui do contexto, está bem? Deixem-me sair do aspecto histórico da palavra de Deus e deixem-me trazer alguma alegoria àquilo que eu quero trazer nesta tarde. Eu não sei o que é que já morreu na nossa vida. Não sei se a esperança morreu, se a expectativa morreu, se a fé morreu, se os sonhos morreram. Situações que nos foram roubadas, que a vida nos roubou, que a vida nos tirou, que o nosso próprio pecado, a nossa desobediência nos afastou. Mas eu quero dizer que Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, Ele está aqui para ressuscitar coisas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ele está aqui, Ele está aqui. E Jesus perguntou onde é que o colocaram. Não vale a pena, Jesus está, já morreu, já cheira mal. Tirem a pedra. E Jesus gritou. Há pregadores que dão um grande ênfase. Eu não consigo dar um grande ênfase ao tirar a pedra. Eu imagino apenas isto. Jesus pediu para tirar a pedra e Ele disse: Lázaro, sai cá para fora. Os irmãos querem dar glória a Deus por isto. Amém. E o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. E voltou a morrer. A Bíblia não nos diz quando. Mas ele voltou a morrer. E eu acredito que Lázaro está lá no céu. E quando eu lá chegava, perguntar: Lázaro, como é que foi sair lá do túmulo? Tu estavas todo enroladinho. Como é que conseguiste? Como é que conseguiste? Ele vai me dizer: eu não faço a mínima ideia. Mas eu só sei que comecei aos saltinhos. E eu saí cá para fora. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E, irmão, Jesus tem o poder sobre a morte. E sabem como é que, eu termino com este episódio da Bíblia, ainda em João. Quando João escreveu o que escreveu lá, no capítulo 20, versículos 30 e 31. O episódio logo antes
foi o aparecimento de Jesus aos seus discípulos. Mas antes de Jesus ter aparecido a um grupo de discípulos, ele já tinha aparecido às mulheres. Quantas mulheres temos nós aqui nesta tarde? Sabem que antes de Deus falar aos homens, ele tem sempre de falar às mulheres primeiro. Porque as mulheres têm um outro feeling, têm outra sensibilidade. Os homens querem louvar a Deus pelas mulheres que nós temos nesta igreja. Amém? Só ouvi os irmãos aqui atrás. Louvado seja Deus. Nós louvamos o nome do Senhor por isso. Amém? As nossas estatísticas é que as mulheres são o dobro dos homens das Assembleias de Deus, não é? Graças a Deus. Mas eu quero terminar com isto. Quando nós lemos João dizer que estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O cenário que vem anteriormente é aquele cenário em que Jesus aparece a um grupo de discípulos. Ele já tinha aparecido às mulheres, depois já tinha aparecido a Pedro, já tinha aparecido a alguns discípulos. Só que, entretanto, houve pelo menos um que, quando ouviu estas notícias, ele disse, não. Se eu não vir com os meus olhinhos que Deus me deu, se eu não vir os sinais nas suas mãos, eu não vou acreditar. Se eu não vir o seu lado traspassado, furado, eu não vou acreditar. Irmãos, vamos mandar a incredulidade fora das nossas vidas. Vamos lutar contra a incredulidade, porque a incredulidade é o inimigo número 1 da fé. Vamos rejeitá-lo, vamos deitá-lo fora. E eu termino com isto. Jesus apareceu aos seus discípulos e Jesus olha para Tomé e disse a Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega à tua mão e põe-na no meu lado. Vem, Tomé, olha, coloca aqui os teus dedos aqui nas minhas mãos. E agora coloca a tua mão aqui no meu lado. Ele disse, Tomé, não sejas incrédulo, mas ser crente. Pela última vez, vamos já olhar para um irmão bonito e dizer-lhe, não sejas incrédulo, ser crente. Seja crente, meu irmão. E depois Jesus diz-lhe alguma coisa sobre a Assembleia de Deus de Portimão. Vem a seguir o que Jesus disse acerca de vocês aqui. Diz que Tomé, depois de ver as mãos e tocar no seu lado que tinha sido ferido, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse assim acerca de nós aqui em Portimão. Ele disse assim, Tomé, porque tu viste, creste. Depois ele diz assim, bem-aventurados os meus filhos lá em Portimão, que não viram, mas creram. Os irmãos querem dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Vamos juntos ficar de pé, amém? Aleluia. E eu vou terminar, gostava só de fazer uma oração. Irmão, Jesus, Ele tem todo o poder sobre a nossa vergonha. Ele tem todo o poder sobre a distância. Ele tem todo o poder sobre a doença. Ele tem todo o poder sobre as nossas necessidades. Ele tem todo o poder sobre as circunstâncias adversas da vida. Ele tem o poder sobre o pecado que nos separa de Deus. E Ele tem todo o poder sobre a morte. E por fim, Ele tem todo o poder sobre a incredulidade que muitas vezes quer dominar o nosso coração. Amém? Eu não sei se vocês desejam hoje, todos aqui, dizermos para nós mesmos e no nosso coração que queremos continuar a servir este Deus que é todo poderoso. Eu quero continuar a servi-lo. Amém? Agora eu gostava de fazer uma pergunta muito rápida, muito objetiva, muito direta. Eu acredito em tudo isto que Jesus fez. E eu creio que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E quando eu creio nele e naquilo que Ele fez, a Bíblia diz que eu tenho vida em seu nome. Vida. E ter vida é ter vida completa. E vida completa tem a ver com eu sei porque é que aqui estou, eu sei porque é que existo, eu sei para onde vou. E eu sei que enquanto eu aqui permanecer, há um Deus que quer estar ao meu lado.
Eu trago um convite muito simples nesta tarde. Eu não sei se está aqui alguém hoje que deseja dizer a Jesus: Jesus, eu quero que tu entres na minha vida. Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que morreste por mim e ressuscitaste passados 3 dias. E nós gostávamos de orar por si. A única coisa para eu poder orar especificamente, eu ia pedir para que você que está aqui hoje, que deseja colocar a sua vida nas mãos de Deus, levante apenas o seu braço e volte a baixar, só para eu compreender. Eu vejo uma mão, eu vejo 2 mãos, amém? Eu vejo uma terceira mão. Os irmãos querem dar uma salva de palmas a Jesus nesta tarde, amém? Louvado seja Deus, amém? Vocês hoje estão a tomar a melhor e a mais radical decisão da vossa vida. Deus, a partir de hoje, vai cuidar de vocês de uma forma especial. Amém? Nós não quero apenas ficar por aqui, mas também dar a oportunidade a mais alguém que hoje queira levantar o seu braço, baixar. Nós queremos orar por si. Ainda mais alguém queira dizer: eu quero fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Mais alguém hoje aqui nesta tarde que queira dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração. Vem habitar, vem cuidar. Ok, eu não vou demorar mais, mas eu gostava que estas pessoas que levantaram o seu braço, baixar, não queremos expor ninguém, está bem? Depois, no fim, procurem só falar com o pastor Rui é o pastor desta igreja e ele certamente tem o melhor e quer fazer o melhor por si. Então vamos juntos ajudar estes irmãos que levantaram a sua mão, tá bom? A fazer esta oração. Os irmãos querem nos ajudar e orar connosco, tá bom? Então eu convidava-vos a repetir esta oração connosco, tá bem? Dizendo assim: Senhor Jesus, nesta tarde eu te agradeço pela grande salvação que tu conquistaste na cruz há 2000 anos atrás. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados e faz de mim uma nova pessoa. Escreve o meu nome no livro da vida e abençoa-me com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Amém. Podemos juntos dar um glória a Deus bem forte nesta tarde. Amém. Podemos dar mais um glória a Deus ainda mais convicto neste dia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus vos abençoe ricamente. Quero agradecer a toda a equipa que esteve connosco, os irmãos que puderam. Eu sei que muitos irmãos não puderam por causa do trabalho, mas quero agradecer em especial àqueles que se mobilizaram e estiveram connosco. Acreditem que nós, equipa No Limit, vamos daqui muito mais abençoados do que aquilo que pudemos abençoar. Pastor Rui, muito obrigado. Deus abençoe. Quero agradecer.